quem quer começar no mercado financeiro, acho que a dica é realmente começar cedo. Dá uma boa ajuda aí, porque a parte teórica, dificilmente alguma graduação ou MBA vai te dar, né? Então, é aprender na prática lá. E foi o que eu fiz. Abdiquei, assim, de alguns projetos, algumas coisas que eu pensava pra mim, né? Pra carreira, enfim. Então, poxa, filha de bilionário. Eu ouvi isso de vários colegas de faculdade. Você está no Mackenzie, você devia estar em Harvard, tipo, em Princeton, em Columbia. Eu falei, não, mas Harvard tá lá, sei lá, 300 anos. Meu pai não vai durar 300 anos. Então, Harvard não vai ensinar o que ele conquistou ao longo desses 50 anos em bolsa. Então, eu optei por ficar e seguir carreira em corretora. Então, desde sempre, tive algumas outras experiências de estágio antes, mas a que valeu a pena mesmo foi de 2013 em diante, com Equity Research, né? E não parei mais, só deixei de ser analista mesmo em 2019 para fundar Ações Garantem o Futuro. As pessoas às vezes não acreditam, mas acho que nem a minha mãe tinha conhecimento, assim, do tamanho, da dimensão, né? A gente fala em bilhão hoje, mas a gente fala em bilhão há, sei lá, 15 anos atrás, era mais bizarro ainda. Então, eu tava passando em frente a uma banca de jornal, ali perto da faculdade, e tava com uma amiga, enfim, ela olhou, nossa, é seu pai ali na revista e tal. E eu olhei e falei, caraca, então era meu pai, o Lírio Parisotto e o Guilherme Afonso Ferreira, e o título da capa da Exame era Os Bilionários da Bolsa. E ali eu falei, uau, sou filha de bilionário. É isso, abaixei a cabeça, atravessei a rua e fui pro trabalho, normal, assim, nada mudou, porque ao contrário também do que as pessoas imaginam, né, o patrimônio não é algo que não digo que não seja importante, mas não é algo que a gente fique olhando e contando moeda todos os dias, né, então tô aqui, a carteira tá oscilando, e vai oscilar, porque mais de 95% tá em bolsa, então você precisa ter o estômago, e para isso você não pode ficar olhando toda hora, né? Você precisa ter aquele autocontrole de não lembrar que você vai agir exatamente como o sócio controlador age nas empresas dele. Ele não fica tradando toda hora, ele apenas compra quando tá barato e vende se tiver necessidade, ou se chegar num preço que ele determinar, ou às vezes não vende, que na maioria dos casos é o que a gente faz, né? Então, vão segurando as exato, ações. vão segurando. Inclusive empresas centenárias da Bolsa que os controladores fazem a mesma coisa há várias gerações, né? Então, eu descobri, mas assim, sendo bem sincera, não mudou em nada. Não mudou em nada, assim, no meu dia a dia não mudou em nada, né? Claro que as pessoas começam a te olhar diferente. Nossa, caramba, filha de bilionário, que legal, né? E aí você tem que começar a também desenvolver um radarzinho aí mais apurado, né? De quem se aproxima por interesse, quem se aproxima genuinamente mesmo. E falando em patrimônio, o Léo fala muito sobre isso, que patrimônio não paga conta. O meu pai tem uma frase parecida também, viu? Ele fala assim, que o que paga boleto é renda. Não é patrimônio, né? Então, se você tem que vender um terreno, vender algum bem seu para pagar suas contas, no final do dia você está empobrecendo ao longo do tempo, né? Então, o AGF, ele é o acrônimo de Ações Garantem o Futuro, né? E o nome é autoexplicativo, né? A gente realmente acredita que ações garantem o futuro, como realmente garantiu o futuro do Barsi, né, nesses últimos anos, e de muitas outras pessoas que conheceram a estratégia ao longo do tempo, né. E esse Ações Garantem o Futuro, na verdade, era um estudo que meu pai fez na década de 70, para provar que ele não estava louco, que esse negócio de dividendo, de juro composto, ao longo do tempo funciona, né. E na época ele não foi, até algumas pessoas deram ouvidos e tal, mas passou uma semana, 2 semanas, meio que acabou caindo no esquecimento. Bom, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, né? E aí veio a ideia de 2018 para 2019. Eu já queria fazer alguma coisa nesse sentido, né? Porque acho que quando você é herdeira, assim, principalmente uma pessoa de uma figura notória de mercado, enfim, é inevitável que você tenha um carimbo nas suas costas. E que, como meu pai sempre diz, né? Bom, você é mulher, você é jovem, você vai ter que se provar 10 vezes mais do que se fosse algum outro filho meu, homem, enfim, mais maduro. Então as pessoas vão te olhar sempre vão duvidar da sua capacidade. Aí vai caber a você ter a maturidade suficiente para provar ao longo do tempo que você é capaz, né? E aí o sobrenome não vai te dar. Isso é com você. E aí foi o que eu fui tentando fazer ao longo do tempo, né? E a gente viu uma oportunidade muito grande de fazer com que o legado da estratégia, a estratégia em si, tem muitas vantagens. É uma estratégia extremamente simples de você implementar. É uma democrática, porque você não precisa ter muito dinheiro para você implementar. E dá certo, que é o principal, ela dá resultados, comprovadamente, né? Como a gente comprovou nos últimos anos. Então, a nossa ideia com a AGF era transformar o legado e a estratégia em algo maior do que o sobrenome,
né? E acho que isso tem dado certo nos últimos tempos, né? Acho que a gente tem recebido, assim, feedbacks bem legais sobre pessoas que têm usado a estratégia e realmente dá certo, né? Então, a gente nasceu como uma empresa educacional e de 2020 para cá a gente tem investido bastante na nossa fintech, que é o AGF+, que é uma plataforma que justamente tem várias ferramentas, tem agregador de carteira, tem fóruns, tem dados específicos de dividendos, então para quem quer seguir uma carteira previdenciária, uma carteira de renda para o futuro, você tem tudo ali, todo o ferramental no aplicativo para você seguir essa trajetória. Então, tem sido, assim, bastante desafiador. Hoje vocês utilizam na sua carteira ou para o cliente de vocês? Conta um pouquinho pra gente. A gente utiliza bastante, né? Antes, meu pai ainda continua à frente da estratégia, então quem manda o que vai comprar, o que vai vender, na maioria dos casos, é ele ainda que faz, ele faz questão de não abrir mão disso, né? Porque é o tricô dele, como ele diz, né? Se eu parar de fazer isso, eu vou definhar, né? Eu não tô mais aqui nessa terra. Então, há um tempo atrás, ele era muito mais resistente a usar essa ferramenta, muito por conta daquela ideologia de, não, eu quero me manter fiel à minha estratégia. Quanto mais você abre os seus flancos, né, e você acaba desviando a sua atenção do seu foco principal, da sua prioridade, maiores são as chances de você errar no meio do caminho, né? Então, o cara tem 50 anos de mercado, né? Então, ele estava seguindo na dele. E aí eu falei, pô, pai, vamos tentar modernizar, vamos, né? E aí, nesse passo, o mercado foi também melhorando, a liquidez foi melhorando bastante. E eu acho que há 10 anos atrás não seria possível a gente fazer a estratégia que a gente faz hoje com o tamanho das posições que a gente mexe, né? Então, acho que o mercado nem tinha liquidez suficiente nos papéis que nós temos em carteira. Então, o que a gente fez foi delegar, a gente tem uma equipe hoje também, além de mim, né, que fica comigo, que a gente fica olhando para essa estratégia de opções, que é muito simples, né? Extremamente simples. E quanto mais simples, e quanto mais óbvio, quer dizer que você está no caminho certo. É sempre assim, né? Confie no óbvio, que é justamente fazer o lançamento coberto de call e put. Então, se a gente vê algum lado muito extremo em alguns dos nossos papéis da carteira, seja para cima ou seja para baixo, são nesses dias em específico de bastante vol, de bastante assimetria nos prêmios que a gente costuma lançar bastante coisa. E nos últimos meses tem sido bastante comum meses em que a gente faz mais dividendo sintético com opções do que dividendo especificamente distribuído das empresas. Porque a gente sabe, tem os anúncios trimestrais, semestrais, enfim, mas nem sempre o casamento dos pagamentos acontece de forma que você tem uma renda mensal garantida, vamos dizer assim. Uhum. Então, geralmente, o pagamento se concentra naqueles meses que são melhores. Então, agosto, agora no final do ano costuma ser um bom momento. Março e abril, porque tem as assembleias. Então, geralmente, são nesses meses que os pagamentos estão mais concentrados. Então, isso ajuda a gente também a fazer caixa durante o ano. Você rentabilizar a carteira e tem dado muito certo, assim. Mas se você não tem time para delegar também e para você ficar firme na sua estratégia principal, né? Porque as opções são um plus. Elas servem para rentabilizar a carteira que eu já tenho. Então, não é uma estratégia muito indicada, por exemplo, para quem está começando, para quem não tem uma carteira muito consolidada, né? A não ser que você tenha ali o objetivo, por exemplo, de lançar put e se obrigar a comprar o papel, por exemplo, ou lançar a call para você se obrigar a sair do papel, né? Para você se obrigar a tomar uma decisão. Mas, geralmente, é uma estratégia para quem tem uma carteira um pouquinho mais consolidada e para quem entende um pouquinho mais do ferramental, né? Porque envolve também todo um exercício de você não deixar cair na tentação de operar descoberto, de usar ali aquele alavancagem, aquele limitezinho extra ali que aparece na corretora, né? Então, são algumas armadilhas aí que você tem que ter, o investidor tem que tentar ao máximo escapar. Mas é basicamente isso, assim, é uma estratégia muito simples e que dá muito resultado, né? E a volatilidade, como a gente está vendo hoje, é muito amiga do investidor que maneja dessa maneira as opções, né?